Acho que sim, porque estão Tem dizendo que algumas pessoas que já estão seguindo, né? Conseguindo. Então, estão escutando essa nossa discussão técnica aqui. não, Então, vamos seguir, vamos seguir. Então, só para. Volta para a tela anterior, por favor, Patrícia. Só para dizer, então, para quem chegou agora, ou para quem pegou a gente aqui no meio dessa discussão técnica, o que eu tinha comentado antes, estava bem no início da apresentação, eu apresentei o grupo de trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, que é parceiro da Rede ODS, da Área Brasil, do Governo do Estado do Pará nesse evento, e estava comentando que antes mesmo da Covid-19 chegar no Brasil, nós já estávamos com vários problemas graves em relação à implementação dos ODS. Então, dei exemplo de leis que foram aprovadas nos anos de 2016 e 2017, comentava também, muito particularmente, sobre o desafio que é, nesse momento, a partir de 2019, quando assume o novo governo federal, digamos, a resistência desse governo federal na implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável no Brasil, que é composto de 17 grandes objetivos e tem 169 metas. E falei também sobre o fechamento da Comissão Nacional dos ODS, que era a estrutura de governança que nós tínhamos no Brasil, que foi criada em outubro de 2016, e que era muito lamentável o fato de que, num momento como esse, que nós precisamos tanto ter uma coordenação federal e nacional, nós não tenhamos, obviamente, não temos a coordenação articulada e capaz do governo federal para nos conduzir num momento de crise como esse. Acho que todas as pessoas aqui acompanham o que tem acontecido do ponto de vista da política, mas particularmente falava da dificuldade que é você não ter uma Comissão Nacional dos ODS atuando, porque geralmente é um lugar onde existe um debate multidisciplinar e onde essas políticas todas, inclusive várias políticas que são estruturantes para a resposta à Covid-19 no Brasil, poderiam estar muito mais articuladas e funcionando bem. Então, essa é um pouco da retrospectiva do que eu tinha falado antes, para quem chegou agora, para quem entrou agora e para quem pegou um pouco das nossas dificuldades técnicas. Então, a próxima, por favor, Patrícia. opa. Então, como uma listinha, eu fiz aqui uma listinha de desafios que eu acho que são muito importantes para a gente entender onde estávamos nesse momento de chegada da Covid aqui no Brasil. Então, vínhamos num processo sucessivo de ataque aos DESCAs, né, que são os nossos direitos humanos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, e, alinhado a isso, ataques à nossa Constituição. Nós temos um processo constante nesse governo atual de quebra do princípio de Estado laico, e eu dei o exemplo da ministra de Direitos Humanos e Família, a Damares, que faz questão de afirmar sempre que o Brasil pode ser laico, mas que ela, sendo uma ministra que é uma ministra cristã, vai seguir os princípios cristãos, né? E vocês sabem que, por exemplo, para resolver a questão de gravidez na adolescência, que é um tema importantíssimo para o Brasil e é uma das metas de objetivo, né, de desenvolvimento sustentável, ela simplesmente resolveu que a prática da abstinência é o caminho, é um exemplo do que nós vemos, estamos com quem nós estamos lidando. Nós temos ataques à política de participação social, criminalização das organizações da sociedade civil, guerra contra as evidências, muita dificuldade na questão de produção de dados. Ano passado a gente já sabia que o IBGE ia estar mais desfinanciado, um momento onde vivemos intensa proliferação de fake news, e isso tem impactado a decisão em várias áreas das políticas públicas, mudança na política externa e, finalmente, nós estamos numa situação de conflito entre os três poderes, o que grava muita insegurança nas instituições democráticas e atinge diretamente o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16. Próximo, por favor. Opa, desculpa. Então, aqui eu trouxe só alguns exemplos para a gente fazer uma conversa rápida sobre como a Covid impacta alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, pensando aí na questão de pobreza e fome,
Hoje a gente tem a matéria de 20 de maio publicada mostrava que nós tínhamos 3,5 milhões de pessoas na fila de espera do Bolsa Família. Entre 2016 e 2020, a assistência social perdeu 63% do seu orçamento, e isso impede a assistência direta. Por exemplo, pelo menos a 50% das pessoas, das famílias que hoje estão em situação de violência e precisam recorrer aos sistemas CAPS. A gente tem aí 13,2 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, uma pobreza que atinge quase um quarto, né, da população brasileira, e a gente tem esse contexto inteiro de muita desigualdade, quando você pensa que realmente a maioria das pessoas que estão numa situação de pobreza, de desespero, de fome, são pessoas que são oriundas da população negra ou fazem parte dos povos indígenas ou dos quilombolas. Então, vai ser muito difícil que a gente consiga alcançar essas metas de desenvolvimento sustentável num contexto como esse. Próximo, por favor. Opa. Quando a gente pensa especificamente no ODS 3, no Objetivo de Saúde e Bem-Estar para Todos e Todas, e pensa juntamente com o ODS número 4, que é o ODS de Educação, você tem cruzamentos que são muito cruéis. Então, a gente sabe que, por exemplo, a saúde está completamente desfinanciada. Quando eu falo completamente, quando eu uso esses termos, é porque realmente eu falo dessa forma, mas assim, os dados mostram que a saúde está funcionando muito abaixo da sua capacidade e possibilidade de funcionar. Só nos últimos 2 anos, por causa da emenda constitucional 95, o SUS já perdeu cerca de 30 bilhões em termos de investimento, ou seja, cerca de 30 bilhões de reais que poderiam estar sendo investidos no SUS não estão investidos. Quando a Covid chegou no Brasil, nós estávamos com a deficiência em termos de leitos de UTI de mais de 49 mil leitos que deveríamos ter e que não tínhamos. Nós estamos numa situação de vários estados já com o sistema sobrecarregado e colapsado. Vocês viram que o programa que tínhamos de médico de saúde da família foi desmontado. Estamos com deficiência na parte de pessoal, estamos com deficiência em todos os estados do país para responder à pandemia da Covid-19. E aí, por exemplo, quando você pensa e você faz um recorte na populacional, você vê a diferença que eu trouxe esse dado aqui para a gente observar de perda constante que vem acontecendo em relação a recursos para a saúde indígena, recursos para a área de saúde materna, várias áreas que vêm sendo desfinanciadas progressivamente. Então, a saúde do Brasil é uma saúde muito frágil para enfrentar a Covid-19, mas a gente tem um debate muito interessante aqui a travar, porque, diferente dos outros países, o Brasil tem um SUS, que é um sistema público único universal, e que ele deveria ser o nosso sistema a nos diferenciar dos outros países e a garantir saúde a todo mundo, né? Então, nós deveríamos, em tese, teoricamente, nós deveríamos estar numa situação muito melhor para lidar com a Covid do que essa que nós estamos. Porém, né, por outro lado, uma das lições aprendidas com a Covid-19, do ponto de vista das discussões internacionais, e todos os países têm feito essa conversa nesses últimos tempos, é a importância de investimentos públicos para a saúde e educação. Então, saúde, educação, seguridade social são áreas que, com a Covid-19, passam a ser consideradas áreas estratégicas. Então, isso é um diferencial que eu acho que essa possibilidade de ter uma mudança a partir dessa experiência com a Covid-19, ela nos abre, e eu espero que realmente, a partir de agora, a gente consiga valorizar o Sistema Único de Saúde que a gente tem, uma educação pública de qualidade. Isso, para mencionar rapidamente também um outro desafio que a gente tem na área da educação, essa questão do ensino à distância, né, que é uma opção que foi oferecida para a rede de estudantes e que ela chega de uma maneira muito diferenciada para as pessoas que têm acesso à internet, para as pessoas que não têm acesso à internet. Tivemos agora recentemente toda essa discussão sobre postergação do Enem. Enfim, eu acho que são temas
todos esses temas, o interessante é ver como todos esses temas que estão agora no cotidiano da nossa discussão do enfrentamento da Covid, eles se relacionam diretamente, eles fazem parte dessa Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Próximo, por favor. Do ponto de vista do ODS 5, né, que é promoção de igualdade de gênero e a questão da água, água e saneamento, quase cruel ver o que a gente observa, porque a gente, num momento em que todas as pessoas precisam praticar a quarentena social, a gente tem, relacionados aos ODS 1 e 2 de pobreza, a dificuldade das pessoas mais pobres e sem alimentos em praticar essa quarentena, e, ao mesmo tempo, cruzando isso com o ODS 5, nós temos a dificuldade de mulheres, meninas e pessoas LGBTI que vivem em situação de violência intrafamiliar de praticar essa quarentena ao mesmo tempo. Então, são alternativas oferecidas à população que não foram preparadas para que a população conseguisse praticá-las, seja por uma questão de desafio estrutural de falta de alimento e desafio estrutural de pobreza, que gera uma série de faltas de impossibilidade de acesso, seja por conta da questão propriamente dita de violência. No caso do ODS 6, que é a questão de água, né, e saneamento, a gente simplesmente tem 100 milhões de domicílios hoje no Brasil, de moradias que não têm acesso a uma rede de coleta e esgoto. E a gente tem já 35% de municípios brasileiros com alto índice de doenças endêmicas causadas por falta de água. Isso só para dizer que é impossível que todas as pessoas no Brasil façam a simples prática, utilizem a simples prática de lavar as mãos e ter um sabão para lavar as mãos, porque a desestruturação é muito alta, né? Então, só para se ter uma ideia, em termos de saneamento no Brasil, a gente precisaria estar investindo por ano 53 bilhões, e o Brasil hoje só investe cerca de 15 bilhões nessa área. Então, sem que, na verdade, a gente tenha conseguido avançar muito na questão do marco regulatório para saneamento. Então, a gente tem também situação extremamente grave nesses dois ODS. Os próximos, por favor. Com relação à questão da energia, eu acho que é bem óbvio para todo mundo que nós temos uma dificuldade não só na distribuição, produção, distribuição e acesso à energia. A energia chega para as pessoas de uma forma muito cara, a energia é perdida, grande parte da energia produzida é perdida também no sistema da rede de distribuição que a gente tem. Mas é claro que a energia é algo absolutamente essencial para o funcionamento de todos esses serviços que precisam estar funcionando muito bem para atender a Covid-19. Vou dar só como exemplo o funcionamento das próprias UTIs e do sistema de saúde como um todo. Com relação ao campo do trabalho, que também não vou me ater muito porque Cláudio deve falar mais sobre isso, é bastante desafiador. Então, essa reengenharia que foi feita no país para que se garantisse minimamente que as pessoas pudessem entrar em distanciamento social sem perder o seu trabalho ou se adaptar ao seu trabalho, na verdade, sob o ponto de vista de muitos analistas, uma falácia, considerando o sistema de desregulamentação do trabalho que o Brasil já existia, de precarização das relações trabalhistas, né? A gente tem uma média de desemprego estabilizada num patamar muito alto, de mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, e o que nós temos visto é que dos recursos todos que foram designados para responder à pandemia, muito pouco desses recursos, eles chegam na ponta. Então, e com mudanças muito rápidas. Então, até aquela ajuda dos R$600, que inicialmente seria R$600 por 3 meses, a proposta do governo agora já é dividir a outra parcela de R$600, 200, 200 e 200. Então, tudo é muito rápido, tudo precisa de decisão rápida, mas o contexto de precarização dessas relações trabalhistas não permite que essa discussão e esse alinhamento entre patrões e empregados ocorra sem maior penalização para os e as trabalhadores que estão na ponta. Além do mais,
usa-se essa questão da pressão da economia para fazer com que as pessoas saiam de uma quarentena sabendo que o pico da pandemia no Brasil ainda não chegou. Esse pico da pandemia ele é previsto para junho, mas a gente está agora, nesse momento, sendo estimulado a ir para a rua com mensagens dúbias que vêm do governo federal e que atrapalham, inclusive, as iniciativas de estados e municípios em manter o processo de distanciamento social. Do ponto de vista do ODS 9, é claro que se a gente tivesse investido mais em pesquisa, inovação, etc., nós estaríamos num outro patamar tecnológico, e nesse momento a gente tem uma absurda falta de capacidade de testagem. O Brasil é um dos países que menos testou no mundo, e não é à toa que agora ele disputa o primeiro lugar, né, com os Estados Unidos em termos de mais impacto em relação numérica, né, das pessoas. A gente já tem 25 mil pessoas perdidas aí para a Covid-19, praticamente 400 mil casos registrados, e nada de investimento que realmente dê a esperança de que a gente vai ter uma mudança significativa desse quadro, muito menos investimento em infraestrutura sustentável. Isso não faz parte da agenda governamental no momento. Próximo, por favor. Em relação ao ODS 10 e 11, o ODS 10, particularmente, eu acho que resume muito a situação, que é o ODS que fala em desigualdades. E é um ODS que, para nós, é muito caro, porque, finalmente, as Nações Unidas parou de dizer que nós precisávamos apenas erradicar a pobreza e começou, com a Agenda 2030, a falar na diminuição das desigualdades. Não adianta diminuir a pobreza se você não diminui esse número imenso, essa situação absurda de desigualdade. A América Latina é a região mais desigual do mundo, a gente sabe já que vai ter um impacto imenso com a Covid, então a previsão é de entre 5% e 10% de diminuição de PIB, de mais 30 milhões entrando nessa situação de pobreza, mais 15 milhões entrando em pobreza extrema, áreas importantíssimas que vão ser afetadas do ponto de vista econômico, e a desigualdade grita, é algo que realmente nos faz pensar em todas as áreas. Um aspecto muito importante para ser ressaltado sempre no Brasil é a questão da desigualdade racial. A gente tem visto os dados de que a população, obviamente, pobre é a população que mais tem morrido, não é só que ela se infecta mais pela questão numérica, mas quando é atingida pela Covid-19 e precisa chegar numa situação extrema, são as pessoas pobres no Brasil as que mais morrem, e entre as pessoas pobres são as pessoas pobres e mais negras, e recentemente, hoje saiu um dado também muito preocupante, que entre as pessoas pobres e negras, as pessoas sem alfabetização são mais de 75% que vieram a falecer, porque somente esses dados também estão chegando agora, então é muito difícil a gente ter uma análise mais específica nesse momento, mas a gente já sabe que vai ser muito grande. E com relação à questão das cidades, toda a questão de mobilidade, toda a questão de não políticas que nos garantam resiliência nas cidades, tudo isso tem sido duramente afetado também pela pandemia da Covid-19. Próximo. Bom, com relação ao ODS 13, que trata da questão das mudanças climáticas, nem sei como a gente fala isso, mas assim, é o único ODS talvez que tenha tido um impacto positivo com a Covid-19, porque com a diminuição dos transportes e dos processos de produção em massa, então muitas indústrias pararam ou diminuíram seus ritmos, e isso já tem um impacto positivo no sentido de clima, mas a gente ainda não sabe aferir o tamanho desse impacto. Mas é importante que a gente pense nesse momento como garantir que lições aprendidas da Covid-19 possam continuar no pós-pandemia, nesse novo normal que vem por aí, que precisa ser diferente de tudo que a gente já teve, né? Mas em relação à questão dos ODS 14 e do ODS 15, que falam de vida na água e na vida terrestre, a gente precisa não só pensar que tipo de planeta a gente está deixando para as gerações futuras, mas como o fato de que nós estamos
prejudicando tanto a vida na água quanto a vida na terra, tem nos impedido de, nesse momento, estar mais preparados para a Covid, seja na busca de novos elementos para a produção de medicamentos, novos materiais para a produção de medicamentos e soluções para a saúde, seja na própria forma como a gente vem lidando com os oceanos, os mares e os ecossistemas terrestres, nesse momento também muito impactados. Então, a gente também vai esperar para ver qual é o resultado disso um pouco na frente. Próximo. E, finalmente, chegando ao ODS 16 e ao ODS 17, sobre o ODS 16, eu acho que a terceira tela, na verdade, que eu apresentei, ela fala muito bem. Então, nesse momento, nós vivemos uma situação de ataque às instituições democráticas no Brasil. Nós temos um ataque constante à política de participação social, nós temos desfinanciamento dessas políticas e vivemos uma guerra entre os poderes, e nem no legislativo, nem no judiciário e nem no executivo nós nos sentimos confortáveis, nos sentimos seguros de que através deles teremos uma condição para sair de uma forma pacífica e de uma forma minimamente impactada dessa pandemia. E essa é uma situação extremamente grave, porque se esperaria uma coordenação, como eu disse no início, do governo central, que não acontece, e é um momento de extrema delicadeza política para o Brasil. E, por fim, com relação ao Objetivo 17, nunca a parceria entre os países foi tão demandada, tão exercitada. A Covid-19 é um exemplo de uma situação na qual não adianta você tentar resolvê-la do ponto de vista do seu território nacional. Ela exige realmente um sistema multilateral forte, ela exige uma rediscussão das relações de poder entre os países, ela, inclusive, está gerando reflexões sobre políticas econômicas que vinham sendo utilizadas no mundo durante anos e anos e anos. A afirmação, por exemplo, de que ajuste fiscal precisava ser implementado nos nossos países é algo que já vem sendo revisto, e a gente espera que, com essa epidemia da Covid-19, apesar dos dramas todos que nós estamos vivendo, a gente consiga minimamente pensar que o planeta precisa entrar no caminho. Então, para concluir, eu acho que fica para a gente aqui o desafio de pensar agora que não é só a questão de como a Covid-19 impacta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas eu cada vez mais estou certa de que, para responder aos impactos da Covid-19, mais do que nunca, nós vamos precisar de um mapa, de um guia, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos oferecem essa plataforma de como fazer diferente, de uma maneira econômica, social e ambientalmente sustentável, e para não deixar ninguém para trás. Então, para começar o debate, era isso que eu queria colocar. Muito obrigada. Muito obrigada, Alessandra. Eu vou desconectar aqui a minha tela agora para passar para que o Cláudio possa fazer a apresentação dele. Então, agora eu passo a palavra para o Cláudio. Cláudio é economista do GT Agenda 2030. E agora a Alessandra apresentou para nós um panorama geral sobre o impacto da Covid nos ODS como um todo. Na verdade, isso é um debate que pode se estender pelo mês inteiro, né, Alessandra? Mas a intenção desse primeiro é a gente fazer justamente uma contextualização para todos vocês, e a partir de amanhã nós vamos começar a fazer debates mais aprofundados sobre cada uma dessas temáticas. Então, agora eu passo a palavra para o Cláudio, que vai fazer uma análise mais especificamente sobre o impacto econômico. Tá? Cláudio. Boa tarde, pessoal. Eu não estou conseguindo aqui compartilhar minha tela, porque ainda está presa o seu compartilhamento, Patrícia. Então, desculpa. Era isso. A gente, olha,
plateia, por favor, desculpem, é que nós somos pessoas analógicas, não é, Alessandra? Estamos nos adaptando a essas tecnologias da informação e comunicação. Esse é o nosso primeiro, então... Como ele te deu você se transformou Agora. em apresentador. Agora. Então, nós estamos nos adaptando com as novas tecnologias da informação e comunicação. Já, Cláudio, está contigo a apresentação agora. Só um minuto. Agora apareceu. Ok. Muito bem. Temos a tela? Uhum. Sim. Está aparecendo a tela, correto? Tá, Cláudio, pode fazer. Ok. Então, vamos lá. Depois do que a Alessandra falou, que eu vou tratar especificamente sobre o impacto da Covid na agenda de financiamento para o desenvolvimento sustentável. Um dos desdobramentos principais que o problema sanitário, o problema de saúde causado pelo vírus, pelo novo coronavírus, foi justamente, e será ainda por muito tempo, problemas de cunho financeiro e problemas de cunho econômico. Esses problemas de cunho econômico, eles se multiplicam na sociedade e desafiam o tecido social e a manutenção desse tecido social, dessas amarras que fazem da sociedade algo que possa ser voltado para uma atividade de prosperidade. A Alessandra dividiu os quadradinhos, né, de cada um e fez uma análise de cada um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu aqui faço uma outra forma de representação dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que é a partir da base, ou seja, das condições de vida, da condição que nos é dada para viver. Em segundo lugar, vem a parte da sociedade, que é aquilo que nós humanos fabricamos, manufaturamos, inventamos, interagimos, e a economia, que é justamente o processo e resultado dessas interações. Para arranjar um processo de implementação desses objetivos do desenvolvimento sustentável, é extremamente necessário justamente o último ODS, que é o 17, que trata sobre as parcerias e a forma de financiamento desse desenvolvimento sustentável. Porque nós precisamos mudar a direção do desenvolvimento econômico, que é explorador e apropriador e disruptor de questões sociais, de questões ambientais, para um tipo de desenvolvimento econômico que esteja alinhado de uma forma positiva às questões sociais e ambientais. Para isso, precisa de equilíbrio macroeconômico, precisa de governo responsável, precisa de governança democrática, bem intencionada, e precisa de investir nos recursos necessários no presente para se construir um futuro com maior dinâmica, com maior diversidade de produção e diversidade na oferta de serviços. No Brasil, nós temos deficiência nesses dois aspectos, e é isso que eu vou tratar. Então, como eu falei antes, o primeiro efeito da Covid-19 ele foi um efeito imediatamente financeiro. Aqui está o mapa da Bovespa, quando ele ocorreu em março, né? Ali no dia 23 de março, ele chega ao fundo do poço, digamos assim, e tem se recuperado bem vagarosamente pelos últimos meses com esse processo de contenção e de mitigação da pandemia no país e no mundo, sendo que aqui no Brasil esse processo de mitigação ele não está surtindo efeitos positivos, muito pelo contrário, ele está sendo bastante comprometedor e estamos gerando uma quantidade enorme de mortes não necessárias.
Aqui, apenas para dar uma referência em relação a onde a Bolsa foi parar, naquele fatídico março, ela voltou a um índice que existiu no dia 27 de janeiro de 2017, ou seja, o índice da Bolsa retroagiu 3 anos, praticamente em 2 semanas. Aqui nós temos algo bastante complicado para a situação de recuperação econômica do país, que é justamente a demanda. Muitos economistas, e principalmente o governo, parece que ainda não percebeu que o problema econômico ele é um desdobramento do problema de saúde. Ele não é um problema criado por questões de malversação de recursos financeiros, instrumentos financeiros, apostas especulativas no processo financeiro. Não. Ele é um processo de paralisação da economia porque o vírus precisou ser tratado com respeito e a necessidade do isolamento social criou uma situação em que as pessoas reduziram em muito o seu consumo a partir do processo de redução de circulação e de interação na vida real, na sociedade. A nossa interação virtual, ela reduz bastante a nossa capacidade de consumo, a nossa capacidade de complexidade interativa e de cumprimento das amarras do tecido social. Apesar de estar ajudando bastante, ela é insuficiente e por muito tempo ainda será. Em relação à questão do problema econômico, e é isso que a equipe econômica brasileira precisa se atentar, é que o problema vem justamente da demanda, da queda de demanda. Esse gráfico mostra a queda de demanda por automóveis no Brasil. Vocês veem que praticamente 25% da demanda de automóveis no Brasil desapareceu em apenas 1 mês e meio. Então, isso é muito preocupante, porque é uma indústria que tem várias repercussões. Parafraseando um pouco o que a Alessandra falou mais cedo, um dos aspectos, uma das externalidades positivas do isolamento social causado pela pandemia tem sido justamente a redução das emissões dos gases poluentes e a perda de demanda na compra de automóveis. Esse é um outro dado extremamente preocupante para a economia concreta, e é justamente aí que nós precisamos prestar atenção em relação à renda básica para as pessoas poderem sobreviver, que é o aumento do desemprego. Sendo que esse aumento do desemprego, que está relacionado nesse gráfico, ele fala do emprego formal, aquele emprego de carteira assinada. Algo que é muito importante levar em consideração é que a economia brasileira ela tem praticamente 44,7% de pessoas com empregos informais. Então, a nossa economia ela é muito baseada no bico, na situação informal, em que as pessoas não têm garantias sociais. Uma vez com o isolamento social, essas pessoas perderam praticamente 80% a 90% da sua capacidade de gerar renda. Isso cria um nível de pobreza muito grande que vai aumentar no futuro imediato e no futuro a longo prazo. Uma das grandes consequências da pandemia é o que a secretária executiva da CEPAL falou ontem num webinar, que é a pandemia encontrou na América Latina uma tempestade perfeita. Aqui nós temos um alto índice de pobreza, um altíssimo índice de desigualdade. A pandemia trouxe uma sequência de incertezas e, ao mesmo tempo, infelizmente, aqui especificamente sobre o Brasil, nós percebemos por evidência tácita o grande despreparo do governo, tanto na área de saúde, que é o problema principal, mas principalmente na área de economia e finanças. O governo está realmente bastante preocupado com o setor financeiro e com as grandes empresas, mas ainda não percebeu que a dinâmica econômica necessita de todos os agentes. E, neste momento, o aumento da pobreza e o aumento da pobreza extrema vai fazer uma redução ainda maior da demanda, o que vai criar uma situação ainda mais prolongada para a recuperação econômica do país. Então, aqui temos um outro gráfico que mostra a fuga do capital externo. Inexplicavelmente, em abril, tivemos uma pequena volta aí, porque a Bolsa de São Paulo deu uma reagida, e esse capital externo que entra no Brasil, ele vai muito, mais de 80% vai para o sistema financeiro. Pouco desse capital externo que entra não é investimento na economia concreta. Mesmo assim, a dinamização do sistema financeiro, tivemos fugas constantes durante o primeiro trimestre desse ano, que correspondeu ao total de fuga que
ocorreu de capital estrangeiro que ocorreu no Brasil em 2019. Então, em apenas 3 meses, saiu a mesma quantidade de recursos que tinha saído em todo o ano de 2019. O que é que isso causou? Isso causou uma tempestade na moeda nacional. Então, nós temos uma situação em que o real está numa ascensão como um foguete, está prestes a entrar no espaço. Estávamos vivendo uma situação de estabilidade de moeda durante muito tempo, mais de uma década de estabilidade da moeda. No entanto, a partir dos últimos 3 anos, a moeda começou a capengar e, no último ano, definitivamente, a perda de credibilidade que o país tem junto à comunidade internacional, que está observando a malversação da governança pública federal, está criando e alimentando ainda mais incertezas, o que faz com que aumente o risco, e, ao se aumentar o risco, você perde a credibilidade. Essa perda de credibilidade está tentando ser recomposta por algo que foi deixado por governos anteriores, que foram as reservas internacionais. Observando aqui que as reservas internacionais dão um pico ali a partir de 2011. Desde 2019, a partir de agosto de 2019, parece que a política monetária e a política fiscal do governo brasileiro tem sido se livrar das reservas para aumentar o seu próprio risco. E, ao mesmo tempo, essa negociação de reservas está justamente ligada à perda de credibilidade da moeda. Então, algo a se entender a partir do momento em que você tem um governo que vai perdendo credibilidade, não só pelas questões macroeconômicas, financeiras, mas pelas questões ambientais e todas as questões que a Alessandra relatou na sua apresentação, as pessoas no mundo estão prestando atenção e existem valores morais, existem processos éticos definidos, existem prioridades para onde se enviar recursos e para dar credibilidade, mais uma vez, e confiança para determinados mercados, e o que o governo brasileiro tem feito, infelizmente, por 1 ano e meio, é aumentar a perda de credibilidade. Nós temos aqui uma outra situação que é o limite da política monetária. Então, por exemplo, o governo atualmente ele faz uma grande propaganda e diz: nós estamos com a menor taxa de juros que o Brasil já teve em tanto tempo. Não é bem verdade, porque lá, quando o Plano Real foi estabelecido, a taxa de juros ficava em torno de 1,90%. 1,9%, variou para 2,9%, 2,8%, depois foi para 3%, e naquela época, na década de 90, houve, a partir do choque que ocorreu a partir de 97, 98, com a crise asiática, houve um choque também na moeda brasileira e a taxa de juros deu um pico. A partir de então, ela começou a decair e vem, numa certa forma, com uma baixa volatilidade, ou seja, uma baixa variação. Ela voltou a subir no início do governo Lula, por exemplo, no início de 2003, mas a partir do momento em que o governo Lula ganhou credibilidade e confiança junto à comunidade internacional, pode-se perceber que a taxa de juros vai baixando, e vai baixando até um determinado nível que seria bastante saudável. Em 2014 e 2015, quando o Brasil começa a entrar na recessão, houve uma pressa da então presidente Dilma em tentar baixar a taxa de juros de uma forma artificial. O que significa essa taxa de juros, antes de mais nada? Significa um preço básico de que vale do valor do título da dívida pública brasileira, ou seja, a forma base de você revender a dívida pública brasileira, e a partir daí você utiliza isso como uma base relativa de comparação entre os juros que pode ser cobrado para outros ativos financeiros e outras atividades econômicas. No momento atual, estamos a 3%, provavelmente vai baixar ainda mais, mas isso significa um limite. Por quê? Porque aquilo ali não é obrigatório. Os bancos, por exemplo, os bancos comerciais, eles não emprestam a 3% ao ano, muito pelo contrário. O crédito comercial no Brasil é extremamente caro, tem banco que empresta 40%, 50% ao ano. Isso cria uma situação muito grave para o processo de empreendedorismo no país. Então, nós temos uma economia praticamente estagnada. O economista Lawrence Summers, ex-reitor de Harvard e ex-presidente do Tesouro Americano, diz que estamos numa estagnação secular. Chegamos num determinado momento em que o nosso poder de demanda agregada ele atingiu o seu pico. Houve um grande aumento durante a primeira década desse século,
primeira década desse século, justamente quando a taxa de juros está baixando ali. Por quê? Porque houve, com o Bolsa Família, com a introdução de outras pessoas e com um nível maior de renda e a estabilização do salário mínimo e a estabilização da inflação, as pessoas tiveram mais poder aquisitivo. Quando passou isso e a crise começou a partir da grande recessão que se inicia em 2014 e se prolonga até 2017, o aumento do desemprego e a perda de renda gerou uma situação em que nós também estamos alimentando uma perda de arrecadação. Então, agora nós estamos na situação da Covid, em que temos um desarranjo fiscal, e além de ter um desarranjo fiscal, nós temos duas coisas extremamente necessárias. Uma é o fato de que o Estado precisa investir para contornar o problema de saúde pública. Várias denúncias estão sendo feitas que o governo brasileiro ainda nem sequer liberou todos os recursos que já foram empenhados para ser liberados para o SUS para cuidar das pessoas que estão sofrendo com a Covid-19. Então, temos um desarranjo fiscal, porque, ao mesmo tempo, já tínhamos um déficit primário alto, em que o Ministério da Economia estava tentando controlar. O Ministério da Economia está somente pensando em números, mas, ao mesmo tempo, a necessidade da realidade da pandemia requer recursos e responsabilidade nacional. Ao mesmo tempo, um terceiro problema temos uma queda vertiginosa na arrecadação, porque caiu a demanda, caiu a exportação, aqui nós vemos mais queda na arrecadação, e isso é apenas a queda na arrecadação de janeiro a abril. Comparando janeiro a abril de 2019 com janeiro a abril de 2020, já temos uma queda de quase 8% na arrecadação nesses meses. E pode-se notar nesse gráfico que a maior queda na arrecadação está justamente relacionada ao COFINS e o PIS e relacionada à Previdência Social. Ou seja, as pessoas estão sendo despedidas das empresas. E, por isso, essa arrecadação está diminuindo mais rapidamente do que outro tipo de arrecadação. Note que a arrecadação sobre o lucro, a contribuição sobre o lucro líquido e o imposto sobre pessoa jurídica, ela ainda permaneceu praticamente o mesmo nesses primeiros 3 meses de 2020, comparado com os 3 primeiros meses de 2019. Então, qual é a situação? Em termos de mercado internacional, comércio internacional, temos um mundo que está bloqueado, de certa forma, que está num processo de estagnação causado pelo problema da pandemia. Então, as exportações de veículos do Brasil, por exemplo, têm uma queda vertiginosa nos primeiros 3 meses desse ano. É altamente esperado, não só na questão de veículos, mas também outros produtos entram nessa balança. E aqui, diante do balanço de pagamentos, nós vemos também uma queda relativa do balanço de pagamentos. Por quê? Porque há uma queda de movimentação, tanto de exportações, mas também uma queda de movimentação nas importações, porque as cadeias de valor foram bastante afetadas pela pandemia, né? Então, neste momento, o que é que nós temos? Nós temos um consenso entre economistas, né, economistas das organizações internacionais financeiras internacionais, como o FMI, o Banco Mundial, a UNCTAD, a CEPAL, o Banco Central Europeu, até a Organização Mundial do Comércio, de que o discurso neoliberal de privatização, de terceirização e de redução de orçamento para cumprir as responsabilidades públicas foi completamente obliterado, foi completamente jogado fora pela pandemia. O Estado é o maior agente, o mais importante agente de resposta a qualquer problema emergencial que possa surgir. Estamos percebendo que, apesar das pequenas ajudas filantrópicas dadas por alguns agentes do setor privado e também por todo o esforço sendo feito pelas organizações da sociedade civil, realmente a direção e o processo de encontrar solução e de financiamento para soluções de uma emergência como uma pandemia precisa vir do Estado. Então, economistas no mundo inteiro estão dizendo: esqueçamos a questão de privatização da saúde, privatização da educação, nós precisamos que o Estado intervenha. Inclusive porque uma boa educação pública gera inovação, gera criatividade, gera diversificação produtiva e de serviços, o que gera uma economia mais sustentável, tanto social quanto ambientalmente falando. Então, nós precisamos fazer o quê? Precisamos, para sair dessa pandemia, investir em saúde, educação, assistência social, ciência, tecnologia e cultura.
Este é o problema principal, a solução, na verdade, o caminho principal para se encontrar solução pós-Covid-19 que possa redinamizar a economia brasileira. Né? Nós temos agentes institucionais para fazer isso, nós temos agências de financiamento, nós temos bancos de financiamento, precisamos de decisão política, precisamos de coragem política para as pessoas implementarem o processo, implementarem o financiamento, implementarem as decisões que precisam modificar o investimento das áreas mais poluidoras, das áreas mais expropriadoras, para as áreas mais sustentáveis, voltadas para a economia circular. Então, para finalizar, eu termino aqui com uma citação de Alicia Bárcenas, ontem num webinar sobre a América Latina e a pandemia, e ela admitindo que vai causar mais pobreza e desigualdade na região, né? Mas, finalmente, quando saímos dessa emergência, a região vai estar mais pobre, com mais fome e com mais raiva. E isso é um caldo muito perigoso e, ao mesmo tempo, não necessariamente voltado para soluções, mas vamos ver o que vai acontecer. Termino por aqui. Assine, apoie, divulgue o Relatório Luz. Nós temos 3, estamos trabalhando no 4º este ano, para, dessa maneira, monitorarmos a implementação da Agenda 2030 no Brasil e monitorarmos o processo de financiamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Obrigado. Obrigada, Cláudio. Como sempre, muito conciso e contundente nas suas colocações. Eu queria... nós estamos recebendo aqui vários comentários, né, comentando todos os posicionamentos que vocês estão colocando, tanto o Cláudio quanto a Alessandra, não é, vários elogios, e várias pessoas também se manifestando sobre a questão da Emenda Constitucional 95. E aí queria aproveitar para destacar que tanto a Rede ODS Brasil quanto a Agenda 2030, desde a época de discussão da PEC dos gastos, né, primeiro 241, depois 55, nós, desde o início que essa medida começou a tramitar no Congresso, sempre nos posicionamos publicamente, tanto a Rede ODS Brasil quanto o GT Agenda 2030, alertando que a aprovação da Emenda Constitucional 95 prejudicaria fortemente a implementação da agenda, já que a Agenda 2030 propõe o equilíbrio entre as esferas econômica, social e ambiental, e a Emenda Constitucional ela promove um desequilíbrio, porque ela tira do eixo econômico, do eixo social para passar para o econômico. Nesse sentido, nós fizemos várias ações, né? Algumas, cada uma no seu grupo de atuação, tanto a rede quanto o GT, mas em vários momentos convergimos e apoiamos as nossas ações. E estamos, tem várias pessoas aqui também dizendo que tem que denunciar esse tipo de atitude do governo. E a gente queria aproveitar esse momento para destacar que a Agenda 2030 ela é uma agenda de Estado e não de governo, que ela deve ser seguida por qualquer chefe de Estado que ocupe a cadeira até 2030, pelo menos essa é a intenção quando você pactua, e o Estado brasileiro se comprometeu com essa agenda. A Agenda 2030 ela não foi um compromisso assumido pela presidente Dilma. Ela se comprometeu lá na Assembleia Geral e ela assinou, mas em nome do governo federal. Assim como em 2000 o presidente Fernando Henrique assinou e se comprometeu com a agenda anterior dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que se encerrou em 2015, então o presidente Fernando Henrique assumiu a agenda dos ODM, assumiu o compromisso em nome do Estado brasileiro, e esse compromisso foi mantido até 2015, tá certo? Pelo governo brasileiro, os governos Lula e Dilma, o Brasil, no cumprimento dos ODM, ele não só cumpriu, como até superou muitas das metas.
da agenda dos ODM. E o Brasil ele teve um papel de grande protagonismo na discussão da agenda pós-2015, que acabou se tornando na Agenda 2030. E aí, isso não sou eu, Patrícia, Alessandra, Cláudio, que estamos falando por qualquer tipo de convicção, que hoje em dia a gente não pode fazer nenhum tipo de comentário de crítica, que as pessoas querem colocar algum rótulo de algum político partidário na nossa testa, algo nesse sentido, não. Para quem acompanha essas agendas, e aí eu acho que Cláudia e Alessandra, né, que participaram desse processo de negociação, enquanto representante da sociedade civil, nos 3 anos de negociação da agenda, eu também participei desse processo de negociação. Cláudia e Alessandra eram do grupo que representava a sociedade civil, eu era do grupo que representava os governos subnacionais na discussão da negociação da agenda. Então, não só para nós 3, mas para todas as pessoas que acompanharam, ou que participaram ativamente, ou que acompanharam esse processo, é claro o protagonismo que o Brasil teve na negociação da agenda. E para a gente que continua acompanhando essas ações, que continua participando dos fóruns de discussões nacionais e internacionais, também fica muito claro o desprestígio que o Brasil foi adquirindo a partir de 2015. Na verdade, a partir de 2016, quando teve o afastamento da presidente Dilma. E aí essa situação só vem se agravando. Isso a gente vê em todos os eventos, principalmente no Fórum Político de Alto Nível, realizado todo ano em julho para fazer o acompanhamento de progresso na agenda. No nosso caso, no Fórum da América Latina e Caribe, que antecede o Fórum Político, que também fica muito claro esse desprestígio do Brasil, não só no âmbito da América Latina, mas internacionalmente, na questão da implementação da agenda. E, assim, só para reforçar que isso realmente é uma agenda de Estado. A gente o Brasil não pode continuar nessa discussão de que quando você fala em estado de bem-estar social, quando você fala em direitos humanos, em questão de gênero, de direitos humanos, isso não é uma questão como as pessoas hoje em dia a gente vê, né, nessas discussões muito rasas de Facebook e WhatsApp, as pessoas quererem taxar como, isso é agenda de esquerda. E aí, se você trata de temática LGBT, ainda tentam até ir colocando numas caixinhas, né? Isso é relacionado, isso é uma pauta do partido A, ou é uma pauta do partido B. Isso não são pautas partidárias, isso são pautas suprapartidárias. E o que a Agenda 2030 coloca é justamente isso, que essas são pautas suprapartidárias e que deve ter o engajamento de todos, não só do poder público, mas de todos os segmentos da sociedade. E essa discussão tem se mostrado cada vez mais essencial no Brasil. Quando a gente vê nas redes sociais, na internet, pessoas dizendo que a Agenda 2030, por dizer que é necessário reduzir as desigualdades sociais, é uma agenda comunista. Comentários desse tipo, que são muito comuns na internet. Então, é preciso, sim, se desmistificar a Agenda 2030. Então, por isso que tanto a Rede ODS Brasil quanto o GT Agenda 2030, a gente faz um esforço de tentar democratizar e levar essa agenda para o maior número possível de pessoas, e sempre destacando que a implementação da agenda, ela depende essencialmente de políticas públicas e de legislações adequadas. A gente vê todo dia o comercial da Globo dizendo que para você cumprir os ODS, você deve apagar a luz, fechar a torneira, escovar o dente, esse tipo de coisa. Sinceramente, a agenda não vai ser cumprida com esses comportamentos disseminados nesses comerciais de 30 segundos da Globo. Eles são importantes para as pessoas hoje em dia, já conseguem enxergar esses quadradinhos coloridos e associar que está se falando de ODS, mas a discussão sobre os ODS ela não pode continuar sendo rasa e superficial do jeito que ela vem sendo tratada no Brasil. Ela precisa, sim, ser discutida de uma forma mais aprofundada, que é o que nós estamos nos dispondo a fazer nessa série de webinar. Então, vou fazer agora, passar para algumas perguntas que fizeram aqui nos comentários no YouTube. O Ednei Nazário perguntou como internalizar os ODS no planejamento municipal. E aí, Ednei, esse é um debate que
ele é constante dentro da rede, inclusive um dos grandes eixos de atuação da rede é justamente esse, da institucionalização da agenda no Poder Executivo. Nós desenvolvemos várias ações nesse sentido desde 2015, mas isso é tema para um outro debate, mas tem várias formas de internalizar isso no poder Executivo, tanto no municipal como no estadual, quanto no federal. Mas esse vai ser o tema de um próximo debate, tá? A Nathalie Piccolo, ela pergunta quais instrumentos, Alessandra e Cláudio, né, para a gente começar o debate, nós podemos utilizar para pedir o retorno dos colegiados, como a Senodes, que foi extinta. E a Cláudia Freitas, ela pergunta para o Cláudio quanto tempo a economia vai demorar para voltar ao que era antes. E aí eu aproveito a pergunta da Cláudia para fazer também um comentário nessa questão e já uma provocação para o Cláudio. A gente tem acompanhado durante esse período de Covid diversos debates, né, as pessoas dizendo todo período de crise ele traz um grande aprendizado, ele tem o seu lado ruim, logicamente, mas ele sempre tem um lado bom do aprendizado e da inovação. E aí tem surgido vários debates de como será esse mundo pós-pandemia, e aí várias pessoas levantando que tipo de economia se deve ter, que deve surgir uma nova economia. E aí, Cláudio, você que é da área, né? Eu não é minha área, então, mas assim, eu não seria, na verdade, o termo correto esse, uma nova economia? Porque se a gente parar para pensar, a cara do Cláudio, porque assim, se a gente que acompanha esses debates há muitos anos, parar para pensar, essa discussão de que o modelo econômico atual, e inclusive na reunião, o Cláudio citou a Alicia numa reunião de ontem, mas nós participamos na semana passada, não foi, Alessandra, também de uma reunião com a Alicia, da mesa de vinculação da sociedade civil na CEPAL, que o GT Agenda 2030 e a Rede ADS Brasil fazem parte, em que a Alicia fez uma fala muito interessante, quando ela disse assim, que a pandemia ela atestou o fracasso do neoliberalismo. Lembra disso, Alessandra? Ela disse, a pandemia atestou o fracasso do neoliberalismo. A pandemia mostrou, mais do que nunca, a importância do estado de bem-estar social e de políticas públicas progressistas. Então, para quem participa desses fóruns de discussão, para quem, por exemplo, participa... Isso não é uma discussão nova. Há quantos anos ocorrem Fórum Social Mundial, por exemplo, paralelamente ao Fórum Econômico Mundial? Há quantos anos se discute economia circular, economia verde, economia solidária, diversos outros tipos de economia? Então, isso não é uma discussão nova. Na verdade, a pandemia, ela explicitou, como a Alicia bem disse na semana passada, que esse modo não é mais viável, que só causa o aumento das desigualdades sociais, só causa o enriquecimento de 1% da população, enquanto o outro restante da população só aumenta o número de pobreza, de desigualdade, de vulnerabilidade social. Então, realmente, esse modo de produção que nós temos hoje, que inclusive é um dos temas dos ODS, né, da Agenda 2030, quando eles colocam que... E aí, assim, se a gente se remete à parte inicial da Agenda 2030, porque as pessoas falam muito dos ODS, né? Mas os ODS, eles são 1/4 do documento da Agenda 2030, eles são apenas o quadro de resultado da agenda. Mas se a gente se remete ao primeiro capítulo desse documento, que tem a sua visão e princípios, onde ele vai dizer que a sustentabilidade ela só será atingida se houver a redução das desigualdades sociais e a revisão dos modos de produção e consumo, essa é uma discussão muito antiga. E que as pessoas, quando vão querer criticar a agenda, utilizam isso. Essa é uma pauta comunista, porque diz que tem que rever os modos de produção e consumo, tem que reduzir as desigualdades sociais. Mas ninguém está dizendo que você não pode mais enriquecer. Está dizendo que você pode enriquecer, mas só que as outras pessoas também não podem continuar empobrecendo. Você precisa diminuir essa distância entre os muito ricos e os muito pobres. Não quer dizer, quando se fala em revisão dos modos de produção e consumo, não está dizendo que você não vai mais poder produzir e que lá na ponta o consumidor não vai mais poder comprar.
mas que a empresa precisa produzir de uma forma que ela gaste menos recursos naturais e que ela polua menos, e que o consumidor também tenha uma maior consciência na hora de fazer a sua compra. Então, daí que eu pergunto, essa é realmente essa discussão toda agora, pós-pandemia, de nova economia? É novo realmente, ou a gente só estão querendo se apropriar dessa discussão para definir o que estão querendo chamar de novo? Porque se a gente for parar para analisar, não é uma discussão tão nova assim. Bom, já me estendi muito nas minhas colocações, então passo para a Alessandra. Alessandra quer responder primeiro? Seja primeiro as damas, então primeiro a Alessandra e depois Cláudio. Pode ser, porque aí depois Cláudio continua com as questões econômicas, que eu acho que são muitas. Eu queria fazer... Eu vou tentar responder essa pergunta sobre a questão da Comissão Nacional dos ODS, mas eu queria fazer algumas pontuações e um convite aqui. Com relação à questão da Comissão Nacional dos ODS, nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, enquanto sociedade civil, Rede ODS, Agenda 2030, o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, vários coletivos. O que vocês imaginarem, nós fizemos, de notas públicas, a denúncias na ONU, a denúncias no Congresso Nacional, todas. Mas é uma prerrogativa do governo federal estabelecer ou não as comissões que eles acham que são pertinentes ou não. E aí a gente fala eles mesmo, porque vale a pena sempre lembrar que esse é um governo só de homens, praticamente, né? Homens brancos, machistas, racistas, homofóbicos, e isso não tem nada a ver, obviamente, com questão partidária, mas eu acho que ajuda a identificar com quem nós estamos conversando. Então, a estratégia que a gente construiu a partir dessa dificuldade de avançar no âmbito federal foi exatamente ir para o fomento das comissões e das instâncias de governança ou de debate, enfim, seja lá a plataforma que tem o nome que tiver, mas desde que seja algo oficial que estabeleça dentro dos governos municipais e estaduais esse debate da implementação da Agenda 2030 e, principalmente, ações coordenadas para alinhamento dessa Agenda 2030 e as políticas locais. Acho que um bom exemplo disso, eu sempre digo, é a Prefeitura de Barcarena, um trabalho que Patrícia fez e conduziu, que é um lugar extremamente desafiador, porque eu acho que todos os problemas que você puder imaginar do mundo, você junta todos e coloca ali naquela área do norte do país, e a gente tem ali, né, essa concentração absoluta de tudo, é impressionante. Então, eu acho que a questão da estratégia para os estados e municípios é o caminho que a gente tem com esse governo, nesse momento. Queria fazer dois comentários assim, mais gerais sobre essa questão econômica, porque também é algo importante para essa discussão de hoje. Muito bom esse interesse, que foi a primeira tela que a gente falou lá na frente, que eu mostrei lá na frente, sobre a questão da Emenda Constitucional 95. Amanhã, eu coloquei aí no chat, mas amanhã, às 19 horas, nós vamos fazer um tuitaço pelo fim da Emenda Constitucional 95. Nós fizemos uma denúncia à ONU, e os relatores da ONU já se pronunciaram dizendo que essa medida de austeridade fiscal que mais impacta os direitos sociais, ambientais, etc., do mundo, é essa medida que o Brasil fez, e nós estamos com um pedido de suspensão da Emenda Constitucional 95 agora nas mãos da ministra Rosa Weber, esperando que ela faça a sua relatoria, e foi construído todo um dossiê mostrando por que a gente precisa acabar com a Emenda Constitucional 95 no Brasil, inclusive, se a gente tiver um PIB negativo, que é o que vai acontecer nesse ano, se o orçamento for negativo e a inflação, enfim, como a tendência e o que se apresenta é que os recursos do próximo ano vão diminuir ainda mais, porque se a gente vai sempre colocar o orçamento pelo ano anterior, mais as correções, não vai ser menos recurso ainda para a saúde, para a educação e para todas essas áreas que já estão impactadas. E a gente não vai poder pedir crédito suplementar ano que vem. Então, a gente realmente precisa acabar com essa Emenda Constitucional 95. Todos os dados mostram que ela causa muitos problemas e ela não cumpre as suas promessas. Nesse sentido, eu acho que
um tema que me parece que vai ser uma grande possibilidade de mudança é a gente avançar com o debate sobre essa renda básica universal, que é algo que, inclusive, essa PAU está propondo como uma forma alternativa para garantir uma diminuição do impacto de aumento de pobreza que a gente vai ter na região. Então, esses dois temas, eu acho, para o Brasil, nesse momento, do ponto de vista de agenda positiva e concreta, e que a Covid-19 faz a gente pensar imediatamente, são muito importantes para a gente compartilhar entre essas duas redes. E aí eu vou mandar para a Patrícia todo esse material, já mandei, mas eu vou reenviar outra vez, esse material todo que está sendo construído sobre a campanha, que a gente lançou hoje, uma campanha no GT Agenda 2030 com a Coalizão Direitos Valem Mais, pelo fim da Emenda Constitucional 95, com vídeo, com materiais e tudo mais, e o tuitaço vai ser amanhã. Então, isso é uma questão, e a outra questão que eu acho que está muito patente é a dificuldade que as pessoas estão tendo de acessar o que já foi dito pelo governo federal, que seria acessado para resolver a crise. Então, o dado que eu escutei hoje numa teleconferência que eu participei é que somente 12% dos valores que já foram acordados e prometidos para os estados e municípios foram repassados. Os estados e municípios estão em guerra com o governo federal, que não quer adiantar esses recursos. A saúde só vai ter 35 bilhões, e desses 35 bilhões, menos de 5 chegaram. Então, eu acho que a gente precisa realmente pensar que novo pacto social econômico, e com isso eu concluo, vai ser possível estabelecer com base nessa experiência, que nos mostra, e eu quero chamar a atenção de novo para três áreas que são absolutamente estratégicas, para a garantia de investimentos públicos, que é uma saúde pública fortalecida. A gente precisa ter o sistema de saúde público do Brasil fortalecido, ele tem um desenho incrível, se for bem implementado, vai nos ajudar. Toda essa área que tem a ver com assistência social do país e a questão da educação. Então, eu acho que a gente pode aprender, eu espero que a gente aprenda com essa pandemia, e a gente conta com vocês, todos e todas que estão assistindo, para participar com a gente no Tuitaço amanhã, 19 horas, a hashtag está aí no chat, acaba teto de gastos. E começar a pressionar o deputado, senador, quem vocês puderem chegar junto. Obrigada. Já estamos chegando perto do final, então eu vou responder bem rapidamente. É o seguinte: quando a economia vai voltar ao que era antes? É possível que a economia nunca mais volte ao que era antes. Tem vários motivos para isso. Um dos motivos principais é justamente uma possibilidade de quebra na cadeia de valor e cadeia de produção que foi inaugurada a partir dos anos 20, né, intensificada a partir dos anos 20, com a globalização e um altíssimo nível de circulação de mercadorias e serviços ao redor do mundo. Possivelmente também essa crise vai criar oportunidade para a implementação de reformas tributárias que sejam mais progressivas. Então, estamos aqui falando de efeitos mais imediatos, de 3 anos, 3 a 5 anos, ou seja, médio prazo, e efeitos mais prolongados até 10 anos, porque os efeitos fiscais, o fato de que os estados vão precisar se endividar, as empresas privadas estão endividadas, e o processo de paralisação da atividade econômica fez com que isso crie uma situação de colapso mesmo. Além disso, o aumento no nível de pobreza vai reduzir drasticamente a demanda, ou seja, as pessoas vão passar a consumir menos, e ao passar a consumir menos, como aqui no Brasil nós temos um sistema tributário muito baseado em tributos sobre consumo, quase 50% dos nossos tributos são tributos sobre consumo, e aí, com uma redução de demanda, você tem uma queda substancial de receita e, ao mesmo tempo, o Estado precisa colocar muito mais recurso na economia, porque nós agora teremos uma situação de dezenas e dezenas de milhões de pessoas em alto nível de vulnerabilidade por perda de renda e por perda de emprego. Então, eu não tenho bola de cristal, mas é possível que ela não volte mais a ser o que era tão cedo, talvez 10 anos, e talvez, na verdade, ela nunca mais volte a ser o que era. A economia como um todo, nós estamos aqui falando do sistema financeiro. O sistema financeiro ainda vai passar por um outro processo, porque o sistema financeiro até agora ele apenas se corrigiu
baseado na emergência inicial da Covid. Então, as incertezas sobre o futuro da Covid, se vai ter uma segunda onda, uma terceira onda, quanto tempo a vacina, em quanto tempo vão descobrir uma vacina que vai poder ser fabricada e vai poder ser distribuída. Então, tudo isso são incertezas e essas incertezas podem ainda gerar vários atritos e várias confusões e vários conflitos no sistema financeiro, que provavelmente no segundo semestre ainda deve ter pelo menos umas 2 grandes quedas. Porque quando os números desse trimestre, os números da economia do segundo trimestre de 2020 começarem a chegar, o sistema financeiro vai começar a realizar que o buraco é muito mais embaixo do que simplesmente um pequeno glitch na estrutura. É muito mais um terremoto mesmo. Muito obrigada, Cláudio e Alessandra, como sempre. Eu fico meio perdida aqui, hoje eu estou de uma moderação diferente do que a gente faz, não é, Cláudio? Então, estou acompanhando aqui, a gente tem que acompanhar as mensagens para passar para vocês, tem que ver, então, quero agradecer mais uma vez, Cláudio e Alessandra, pelo excelente debate de sempre. Sempre a gente eu já perdi a conta de quantas vezes a gente já discutiu esses temas, não é, Alessandra e Cláudio? De quantas vezes nós já compartilhamos mesas em eventos e debates, tanto dentro quanto fora do Brasil. Mas esse é um tema que para nós nunca se esgota. E a gente sempre que se escuta e que interage, sempre tem algum aprendizado. Então, muito obrigada a vocês dois, ao GT Agenda 20, não só vocês enquanto pessoa, mas ao GT Agenda 2030 pela parceria de sempre com a Rede ODS Brasil. E aí queria aproveitar, a Nathalie fez a pergunta da comissão, né, e a Nathalie fez, que a Alessandra respondeu. Então, realmente, né, isso não está na nossa governabilidade, vamos dizer assim, de nós todos, né, não só da rede e do GT, mas no geral, porque essa é uma decisão de governo. O que nós pudemos fazer na época, e aí quando existia a Comissão Nacional, nós participávamos da comissão por meio da Câmara Temática de Parcerias e Meios de Implementação. A Câmara Temática, ela tinha uma coordenação compartilhada entre representantes de governo e sociedade civil. Então, a representação do governo era feita pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e da sociedade civil pela Rede ODS Brasil, e o GT Agenda 2030 participava da Câmara Temática também, era um dos representantes da sociedade civil dentro dessa instância, que tinha a Câmara Temática, ela tinha o papel de produzir conteúdo, de subsidiar as decisões da CENODES, da Comissão Nacional. Então, queria aproveitar para divulgar para vocês que a Câmara Temática Parcerias e Meios de Implementação, ela teve 11 meses de existência, ela terminou no dia 29 de junho do ano passado, devido o decreto do revogaço do presidente Bolsonaro, que acabou com os colegiados. Então, mas só que nós fizemos no encerramento da Câmara uma sessão pública ampliada para apresentar para a sociedade civil os resultados desse trabalho que nós fizemos, e aí eu recomendo que vocês leiam esse documento, é um documento muito qualificado, onde ele tem 4 produtos que foram feitos pela Câmara. O primeiro é um diagnóstico sobre a situação da implementação na agenda do Brasil, que foi produzido pelo IPEA, que fazia parte da Câmara, e que faz um panorama, ele apresenta que um dos maiores desafios para a implementação da agenda é a questão do congelamento dos gastos, as desigualdades sociais, fazendo um destaque principalmente para as desigualdades regionais, né, em relação da região norte e nordeste em relação ao restante do país, e também o aumento das violações de direitos humanos, principalmente das populações mais vulneráveis, da população LGBT, dos povos indígenas e demais comunidades tradicionais. Então, o diagnóstico do IPEA é muito bom nesse sentido. O segundo produto desse relatório
é uma estratégia que foi elaborada pela Rede ODS Brasil para que os governos subnacionais institucionalizem essas agendas, justamente porque nós já estávamos nesse cenário de que estava havendo um desmonte dessa agenda no âmbito do governo federal. Então, como a Alessandra colocou, né, na resposta dela, que nós vimos naquele cenário, que a solução seria os governos subnacionais se apropriarem dessa pauta, que não ficassem dependendo única e exclusivamente da vontade política do governo federal. Então, esse segundo produto, que está lá no relatório, ele também tem essa estratégia para os governos subnacionais. O terceiro produto é uma estratégia elaborada pelo MCTIC de institucionalização da Agenda 2030 nas instituições de ensino, pesquisa, extensão, como as universidades podem passar a produzir conhecimento para além dos muros da universidade, para contribuir com a solução dos problemas da sociedade. E o quarto produto desse relatório, ele foi elaborado pelo Cláudio, representando o GT Agenda 2030, e pelo BNDES, que faz um panorama e um diagnóstico sobre o financiamento para o desenvolvimento sustentável. Então, quem tiver interesse nesse documento, ele está disponível no site da Rede ODS Brasil, é só vocês entrarem lá, redeodsbrasil.org. Lá na aba Biblioteca, vocês podem baixar gratuitamente o relatório da Câmara Temática Parcerias e Meios de Implementação, que nós estamos fazendo esse esforço de tentar tirar do papel aquilo que nós colocamos no relatório. Então, dito isso, o Cláudio precisa sair porque ele tem um outro compromisso. Então, mais uma vez, quero agradecer, quero convidar todos vocês que nos assistiram até agora que também participem dos outros webinars que teremos durante esse mês, até o final do mês de junho. Amanhã nós temos um webinar sobre qual o impacto da Covid nos povos indígenas. E na sexta-feira, qual o impacto na ciência. Na semana que vem, os temas vão ser todos alusivos ao Dia do Meio Ambiente. Na semana seguinte, ao Dia do Oceano. E a programação está sendo atualizada constantemente no site da Rede ODS Brasil. Vocês podem acompanhar lá. Vamos todos amanhã fazer o tuitaço da Emenda Constitucional 95. Não é isso, Alessandra e Cláudio? E é isso. Muito obrigada a todos e a todas. E a gente se vê amanhã. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada.